O Palavra de Esperança diz assim: meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queira que o Senhor fizesse um vídeo acerca do que pensa essa seita sobre o Espírito Santo. Ok, se puder, claro, que Deus te abençoe muito. O que a organização pensa sobre o Espírito Santo, Palavra da Esperança? É o seguinte: o Espírito Santo é apenas uma força, é chamado de a força ativa, não tem esse termo na Bíblia, força ativa. E como eu já coloquei aqui várias vezes, né, em várias posições, eu não entro no mérito de explicar que o Espírito Santo é uma pessoa ou não é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa ou é apenas uma força. Por que não? Porque a Bíblia não diz isso de uma forma muito clara. E eu também não vou entrar em questões de debate das coisas pelos quais a Bíblia não torna clara. Em Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e tal, diz assim: e o Espírito Santo pairava sobre as águas do mar, sobre a terra. A Bíblia diz também que as pessoas ficaram cheias de Espírito Santo. E diz também que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo interpretou, que é possível você ofender ou pecar contra o Espírito Santo. Então eu não entro no mérito de dizer que o Espírito Santo é uma pessoa ou não é uma pessoa. Simplesmente eu não sei o que a Bíblia diz claramente a respeito deste assunto. E eu fico aqui no que a Bíblia diz. A Bíblia diz simplesmente que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. É isso que eu sei, que a Bíblia ensina isso, e é nisso que eu fico, entendeu? Não entro em debates ou em questões que simplesmente divide questões filosóficas ou até mesmo evangélicas de meios religiosos. Eu não entro nesse mérito aí e nem quero entrar. Tá bom, filho? Muito obrigado aí pela sua pergunta. O Hélio Toledo diz assim: parabéns, você foi eleito o apóstata mais fofoqueiro da rede social. Obrigado pelo privilégio, né, pelo prêmio, né, que você me deu, Hélio Toledo, né? E eu fico feliz de você estar aqui junto conosco, participando disso, né? Ou seja, se eu fui eleito o apóstata mais fofoqueiro de toda a rede social, você está aqui conosco, nos congratulando, participando e ajudando a contribuir com esse mérito. E eu fico muito feliz com isso. O nosso querido Samuel, o toque do azulejista, voltou e disse assim: cadê? Não impediria você de responder, né? Nos que eu assisti eu não vi. Ele diz que nos vídeos que eu sugeri que ele assistisse, o Samuel, lá do vídeo anterior da Você Pergunta e Eu Respondo, eu sugeri que ele visse os vídeos para que ele encontrasse as respostas para as perguntas que ele está fazendo, já que supostamente, aparentemente, ele não assistiu, já que ele está perguntando coisas que as respostas estão nos vídeos. Ele diz assim: nos que eu assisti, não vi. Vamos crer que ele esteja falando a verdade, né? Porque a gente tem que dar sempre o benefício da dúvida às pessoas, porque eu acho que não é o que os irmãos lá fazem, né? Aí o Liberato respondeu assim: o que Jesus disse mesmo? Nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai, porque o Pai está procurando os que o adoram em espírito e verdade. Então não importa o lugar físico, né? Dias, hora, etc. O Liberato respondeu para ele exatamente a mesma coisa que eu já tinha respondido também, ou pelo menos o Liberato respondeu antes, né? Eu respondi depois, mas a mesma coisa. Que não importa, né? Exatamente o lugar físico onde nós adoramos a Deus, para que Deus aceite a nossa adoração, está em João capítulo 4, versículos 23 e 24. E aí eu respondi mais ainda para o azulejista: essa regularidade é regida por quem? A regularidade que ele pergunta, né? Que para adorar a Deus nós temos que ser regulares. Regulares baseado na regularidade que estabeleceu quem estabeleceu. Por exemplo, Jesus disse para a gente se reunir 2 ou 3 em nome dele, de quanto em quanto tempo? Uma vez por semana? 2 vezes por semana? Quem estabelece essa regularidade? O apóstolo Paulo escreveu em Hebreus capítulo 10, versículos 23 e 25 assim: e não deixamos de nos ajuntar, né, de nos estimular às obras excelentes, ao amor e tal. Aí o apóstolo Paulo falou assim: não deixamos de nos ajuntar toda semana, uma vez por mês, 2 vezes ao mês, 2 vezes a semana,
uma vez ao ano, a cada 6 meses? Qual foi a regularidade que foi estabelecida nas Escrituras? Tem isso na Bíblia? Tem? Onde? Qual texto? Porque não tem isso na Bíblia, eu nunca vi. A regularidade da reunião que deveria, né, que eles dizem que deve ter, foi estabelecida por quem? Pelo corpo governante, designado por eles mesmos em 1919? Porque pelos apóstolos? Se você ler lá os evangelhos, ler lá o livro de Mateus, do Mateus até o Apocalipse, você vai ver que os cristãos deveriam se reunir por quantas vezes, em quanto tempo e por quantas horas. Tal regularidade foi estabelecida e fomentada por quem? Pelas instituições religiosas que dizem ter o poder, né, eclesiástico. Simplesmente. Elas estabelecem que tal reunião tem que acontecer neste formato, desta forma, durante tal qual período, ou durante tais quais períodos, em determinados intervalos de tempo, durante tais tempos, em tais anos. Porque não tem isso nas Escrituras. Jesus só disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Foi só isso que Jesus falou. E o apóstolo Paulo falou assim: não deixemos de nos reunir. Somente isso. Nem de nos estimular ao amor e a obras excelentes. Ele não disse com qual frequência tal coisa deveria acontecer. Agora, eu, como líder religioso de uma religião qualquer, posso estabelecer que tal frequência deveria ser 1 vez por mês, 2 vezes ao mês, 4 vezes ao mês, ou 6 vezes ao mês, ou 8 vezes ao mês, conforme o meu bel prazer. E os meus seguidores, de homens, não de Cristo, de homem, iriam seguir a minha diretriz. E quem não seguisse, eu poderia classificar como alguém que não está obedecendo a ordem de Paulo, nem de Cristo. Porque eu tenho o poder sobre eles e eles têm o domínio que eu tenho sobre eles. É só isso que acontece com seitas de controle mental, mas nada além do que a Bíblia diz. Nada. Muito bem. Quero agradecer a vocês aí pela atenção, pelo o privilégio de poder compartilhar com vocês mais um pouquinho desses comentários que alguns fazem, né? É sempre uma honra para mim e eu fico muito feliz. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.